Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, no céu para sempre hei de estar. A paz do Senhor, crianças! Hoje nós vamos estar aprendendo que Jesus ele tem que estar sempre no nosso barquinho. E que em meio às dificuldades da vida, nós temos que crer que o Senhor ainda é conosco. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, da lição dos primários. E o tema da lição é Jesus acalma a tempestade. A nossa leitura está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. O nosso para memorizar está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Este homem, ele é o Jesus que nós servimos. Na lição de hoje, nós vamos estar aprendendo que depois de um dia que Jesus já tinha pregado, já tinha realizado milagres, Jesus estava cansado. E ele pediu aos discípulos que entrassem no barco e fossem até o outro lado. Só que quando eles entraram no barco, por estar cansado, Jesus ele aproveitou aquele momento para pegar um travesseiro e dormir um pouco para descansar. Só que enquanto Jesus estava dormindo no barco e os discípulos estavam remando para chegar até no outro lado, algo começou a acontecer. Surgiu uma grande tempestade. E aquela tempestade, ela jogava o barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. E as ondas vinham fortes e entravam água dentro do barco. Aquele barco tinha um risco de virar. E quem estava dentro daquele barco, se ele virasse, poderia morrer. E os discípulos começaram a ficar com medo daquela situação. Então, eles foram buscar o socorro para Jesus. E naquele momento, Jesus se levantou e ordenou ao vento e às ondas que se aquietassem, que se acalmassem, porque a ordem era dele. E Jesus, ele mudou aquela situação. Ele transformou a tempestade do mar em águas tranquilas. E sabe o que nós aprendemos? Que mesmo quando a gente sente medo, nós temos que confiar que Jesus ele está conosco. O mar, ele significa o mundo em que vivemos nele. O nosso dia a dia, a nossa escola. E diante dessas situações do dia a dia, nós vamos encontrar as tempestades. E essas tempestades podem ser algum medo, talvez o medo de ficar no escuro, de ficar perdido em algum lugar, medo de perder alguém que ama. A gente pode ter, essas tempestades significam as brigas, as dificuldades e uma das maiores tempestades que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, que é um vírus que nós estamos enfrentando. Mas mesmo em meio a essas dificuldades que nós podemos chamar de tempestades, nós sabemos que o barco, ele significa a nossa vida. E se Jesus estiver na nossa vida, mesmo nesse momento de medo, de desespero, ele vai trazer uma solução, vai trazer uma paz, uma alegria para a nossa vida, para o nosso coração, porque ele ainda é o Deus que faz e opera milagres. E a gente tem que crer e entregar os nossos problemas, os nossos medos na mão de Jesus, para que ele possa mudar a situação. Aqueles discípulos sentiram medo e nós também sentimos. E assim como aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, nós também estamos com Jesus na nossa vida. E é isso
que vai trazer a alegria, vai trazer a salvação e vai trazer a solução para as nossas necessidades. Tchau, crianças, até a nossa próxima aula.